Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas. Perspectiva 2020, América Latina. Um tema que é candente. Afinal, ao longo de 2019, nós tivemos muitas polêmicas em nosso continente. Mais variados países, com eleição, crise. Nós vamos tentar traçar um panorama para o próximo ano. Para falar sobre isso, eu convidei o administrador e PhD Alex Pipkin, que está aqui no programa. Bem-vindo, Alex. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite para retornar a esse programa. Boa noite aos telespectadores. É um prazer estar aqui com o Leandro para a gente discutir esse cenário importante para a vida dos latino-americanos. Acho que vai ser uma oportunidade interessante para nós adentrarmos a questões aí bastante importantes para 2020. Muito bem. Quem também está aqui é o Leandro Sesimbra, que atualmente é secretário da Câmara Brasileira Argentina de Empresários. É um prazer recebê-lo novamente, Leandro. Bem-vindo, boa noite. Eu que agradeço o convite, agradeço dividir essa bancada com o Pipkin. Boa noite a todos, boa noite aos que nos assistem em casa. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e que façamos um bom debate. Muito bem. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Muito bem, meus caros. Nós tivemos aí convulsão no Chile, nós tivemos uma mudança de governo na Bolívia, nós tivemos eleição na Argentina, tivemos eleição no Uruguai. Muitas coisas mudaram na América Latina em 2019. Vocês querem começar por onde a análise para 2020? Vamos começar, acho que, pelo Chile, porque ali se deram grandes manifestações por um contexto mais econômico do que necessariamente político. Como é que vocês veem o que se passa num país que era tido como referência em muitos aspectos, mas que agora começa a implementar uma agenda de modificações na sua estrutura econômica, que era a mais liberal do continente, e passa a anuir com uma certa perspectiva social-democrata de aumento de gasto público para custear, talvez, benefícios que não existiam anteriormente. Alex. É um tema bastante crítico e essa situação no Chile, ela se alastra, se reproduz na América Latina. Acredito que essa é uma das grandes incertezas que nós teremos aí para 2020. Eu vejo um recrudescimento desses movimentos sociais, das tensões sociais e políticas, inclusive no Chile, né? O Chile apresenta, e as projeções para 2020 vão na direção de que o país tem os indicadores econômicos e sociais mais positivos da região, né? Então, é natural que haja, né, em qualquer contexto econômico e social, pessoas que não estão tão satisfeitas com a sua situação e esperam do Estado o acolhimento, o atendimento de suas necessidades, né? Não vamos nem entrar na questão dos direitos sem responsabilidade. O Chile, ele iniciou com aquela crise em nível de aumento das passagens, mas, na verdade,
eclodiu uma série de insatisfações que já existiam antes. E o problema dessas tensões sociais, como tu falasse, Macalossi, é que isso acaba pressionando os governos por medidas tanto em nível econômico, né, mas como questões internas mais populistas, demagógicas e em nível econômico, principalmente o nefasto protecionismo. Né? Então, sem dúvida nenhuma, nós já estamos vendo movimentos aí no Chile que, embora tenham se aberto canais aí de negociação, né? Vai haver possivelmente uma reforma na Constituição, né? Ela é desde o tempo do Pinochet, né? Vai haver reformas. Houve essa semana um movimento interessante da redução dos recebimentos do parlamento chileno, muito embora os rendimentos, pelo que eu li, eram realmente fora de um padrão aceitável. Essa é realmente uma das causas também que a classe política ela é refratária aos verdadeiros anseios e necessidades da população. Nesse sentido, embora nós tenhamos políticas econômicas voltadas para o livre comércio, voltadas para a capacidade empreendedora, para a liberdade do indivíduo, existem anomalias. Mas eu acredito que no Chile, e mesmo, né, como nós vamos comentar aqui nos outros países da região, nós vamos ter um recrudescimento dessas tensões sociais e políticas. Porque o que está acontecendo no Chile? Muito embora a população, né, esteja sendo acolhida em uma série de demandas, né? O que está acontecendo? Não, o movimento nas ruas, o quebra, continua acontecendo, né? Então, isso possivelmente há outros interesses no sentido de enfraquecer, né, essas políticas econômicas que visam, né, menos Estado, mais indivíduo, mais mercado. E eu acho importante dizer, não tenho medo nem constrangimento de patrulha, né? Eu acho que o Estado, a função precípua do Estado é manter a ordem e a lei. Então, esses movimentos, porque isso, em nível de região, está se comentando muito a questão do papel da polícia, do exército, né? O Estado, né, ele surgiu exatamente por isso, para manter a ordem e a lei. Então, ele se justifica nessa direção. Então, quando não há um movimento democrático, uma movimentação pacífica da população, né, o vandalismo, né, a destruição do patrimônio público deve ser contido. Né? Então, os movimentos populares são legítimos, né? Deve haver a manifestação, isso serve como uma janela de oportunidade para que as autoridades públicas possam rever até que ponto as políticas estão agregando maior valor para a população, mas violência não, a violência deve ser contida. E não tenho dúvida, né, na minha leitura, de que há questões aí ideológicas que estão motivando, né, esses movimentos na região, porque nós estamos vendo uma guinada, né, bastante forte às posições, né, aos governos de centro e centro-direita. Muito bem.
Leandro, tu não consideras estranho que uma situação como essa se dê no Chile, que acabou de eleger um presidente com uma visão liberalizante da economia? Não parece ser um contrassenso por parte da população? O Chile, na maior parte do tempo após a ditadura do Pinochet, foi governado pelos partidos de centro-esquerda. Eles, de alguma maneira, mantiveram a estrutura econômica herdada, não implementaram grandes modificações e agora se exigem grandes modificações por parte de um governante que tem uma visão claramente pró-mercado, pró-iniciativa privada, pela diminuição do tamanho do Estado. E isso com 2 anos da eleição dele. Vamos traçar um paralelo com o Brasil. Nós tivemos 13 anos de governo do PT, né? Mais praticamente 2 anos de governo Michel Temer. E hoje cobramos de um governo de direita exatamente a mesma coisa, né? A esquerda cobra a mesma coisa do governo Bolsonaro. Então, se nós traçarmos um paralelo... Mas não teve no Brasil em 2019 o mesmo tipo de manifestação que teve no Chile, né? Não, isoladas. Não temos e não teremos, porque o nosso povo também tem uma outra índole, vamos dizer assim. Tem uma índole mais pacífica, né? E esperamos que continue assim. Mas, realmente, o que chama a atenção no Chile é esse ponto que tu mencionaste, de ter governos de esquerda que não fizeram reformas, não fizeram as reformas que hoje são exigidas de um governo de direita, né? Ou seja, é eleito um governo de direita, mas não para fazer um governo de direita, e sim um governo, vamos dizer assim, social-democrata, né? E o que eu considero mais curioso é o seguinte, a cada recuo do governo, ou seja, a cada acolhimento de pedido do governo para essa massa de protestantes, se cria um novo pleito, e esse novo pleito, acolhido pelo governo, gera novos protestos. Ou seja, essa onda de protestos nunca acaba. Se tu vai dar o dedo, aí querem a mão, vai dar a mão, querem o braço Exatamente, exatamente. O que nos parece? E aí a gente também, hoje nós vivemos uma situação extremamente calamitosa, porque a gente não sabe o que é notícia verdadeira, o que é notícia falsa. Se diz que existem elementos infiltrados nos movimentos sociais no Chile, elementos da Venezuela, elementos de Cuba, elementos da Bolívia, enfim, infiltrados em todos esses movimentos sociais. Esses elementos praticam atos de sabotagem, atos terroristas. Vamos ser bem claros. Queimar uma igreja é o quê? Certamente não contribui para a melhoria social. Não contribui para nada. Não contribui para nada. Queimar uma igreja, destruir imagens seculares, isso é patrimônio do povo chileno. Na verdade, se a situação do Chile for analisada segundo uma perspectiva comparada, dá para se traçar um paralelo muito, muito próximo ao que o Brasil viu ali em 2013, 2014, né? Exatamente. Quando você tinha muita gente na rua que não tinha necessariamente uma orientação ideológica, mas no seio daquelas manifestações você tinha um componente político que instrumentalizava a manifestação e a levava para a violência. Exatamente. Sempre acontecia Exatamente. a mesma coisa. Começava a manifestação pacífica, todo mundo na rua, né, se manifestando sobre suas pautas, uma pauta genérica, não era uma pauta específica. Sim. For avaliar o que os chilenos querem, cada um deve ter 10 pautas, como acontecia aqui. Mas havia os integrantes de grupos ideológicos, no caso dos Black Blocs, tacavam terror, destruíam patrimônio público-privado. Eu acho que o Chile vê em 2019 aquilo que o Brasil viu em 2013. Sim, só que, olha só, nós temos um protesto por, sei lá, eu não me lembro qual era o valor, mas, vamos lá, 20 centavos de aumento 30 centavos de aumento na passagem do metrô. Eles vão lá e destroem o metrô. Isso gera um prejuízo muito maior do que aquilo. Para quê? Para nada.
Para nada. Para penalizar quem? Justamente aquelas pessoas que usam o metrô. E agora é interessante que dentro dessas medidas do Pinheira, em atender alguns pleitos, está a ajuda a pequenas e médias empresas. Mas agora a população, né, isso é irônico, está reclamando que a ajuda vai só para aquelas empresas que tiveram o seu patrimônio, né, dilapidado de alguma maneira em função dos movimentos, da destruição, né, nesses eventos da população. Isso é interessante, né? Isso é bastante interessante, porque é um pensamento mágico, né, que a população tem, e não entender que o dinheiro sai do bolso de cada indivíduo. Quem paga são os mesmos cidadãos que, de alguma maneira, né, pagam, né, através dos impostos, né? Então, os recursos, eles não aparecem de uma hora para outra. Eles são limitados, né? E a população exige. Eu acho que existem aí algumas pautas, né, na América Latina que devem ser repensadas. Em todo esse movimento social, existem demandas justas, né? Claro, mas tu não achas que há, por parte do Chile, ou por parte dos chilenos em geral, uma visão muito equivocada sobre o contexto em que eles se inserem? Porque o Chile sempre foi uma referência exatamente por ir na contramão das políticas que, notadamente, são aplicadas no resto dos países latino-americanos. Com certeza, desde a sua política de industrialização voltada para a exportação, ao contrário de toda a América Latina, que... De repente os chilenos dizem, não, nós queremos nos espelhar no Brasil, nós queremos nos espelhar na Argentina, nós queremos ver aumento do gasto público. Se não me engano, o gasto público, endividamento público do Chile é 20%, 25%, uma coisa assim, do PIB, que é muito baixo. O Brasil já está lá no patamar de 60%, 70%, uma coisa assim. Eu concordo contigo, Macalossi, e na verdade esse não é um movimento exclusivo, né, de exclusividade dos chilenos, né, porque se a gente analisar a história das civilizações, nós vamos ver que os períodos, né, onde nós tivemos maior crescimento econômico, que induziu um crescimento, né, melhorias sociais, que tirou muita gente da pobreza, tem a ver com a liberdade, que gera crescimento econômico, e que o crescimento econômico retroalimenta, né, a questão da liberdade. São movimentos que se complementam. Então, na verdade, né, as pessoas melhoraram o seu nível de vida no mundo, e aqui na América Latina. Um cidadão hoje no Chile, né, que está participando dos movimentos, ele vive em condições, né, de vida melhor do que um nobre, né, no período medieval. Então, as pessoas, elas têm uma ânsia, isso, de certa maneira, é natural do ser humano, é o instinto humano, só que aí deveria entrar a razão. Mas, aquilo que nós estávamos comentando antes, a questão ideológica, ela, sem dúvida nenhuma, ela ativa as paixões, as emoções, e isso seguramente se encontra em países da América Latina como o Chile. Eu repito, os indicadores econômicos, apesar de todos esses movimentos no Chile, a projeção para 2020 dos indicadores econômicos, elas são, os indicadores, eles são positivos ainda, né? PIB positivo, né? A questão da inflação baixa, taxa de juros baixa, né? Agora, me preocupa não só no Chile, esses movimentos, como um potencial aumento, né, dessas políticas demagógicas. Os governos vão começar a ter que dar.
embora, eu repita, nós tenhamos aí algumas pautas que são justificadas, né? A diminuição do tamanho do Estado. Esse acontecimento dessa semana no Congresso chileno demonstra que é possível e tem que ser feito, né? Mas embora a redução do salário dos vencimentos, vamos dizer assim, dos congressistas em 50% seja uma redução do tamanho do Estado, na contramão disso, outras pautas desses movimentos sociais são aumentar o gasto público. Claro, sem dúvida. Né, e alterar e elevar, por exemplo, a questão das aposentadorias e tudo mais. Então, né, se dá uma pauta de redução do Estado, mas do outro lado se quer aumentar gasto público. Eu só quero frisar que a gente... Eu acho que a ideologia não pode nos cegar, né? Quando as paixões entram em jogo, a gente normalmente tende a ir de maneira inflexível para um lado. Concordo totalmente com o que tu está dizendo e acho que a política, né, do desenvolvimento econômico que induz o crescimento social, né, e melhora a vida, né, da população e do povo, né, passa por essa visão correta, adequada, né, liberal no Chile. Agora, nós não podemos deixar de enxergar que há algumas pautas que elas podem ser legítimas, né? Agora, há, sem dúvida nenhuma, por essa infiltração ideológica, né, que há no Chile, como tu mesmo mencionaste, Leandro, não tenho dúvida que há uma série de demandas, né, que não são razoáveis. Né? Pergunta para vocês, para 2020, o que vocês esperam em termos políticos do Chile, Leandro? Olha, o que eu espero, sinceramente, é muito mais um anseio do que uma análise, né? Eu espero que esses movimentos se arrefeçam e que o Chile consiga encontrar um caminho de diálogo e consiga voltar a ser esse país pujante que a gente conhece, né? País modelo. Voltar a ser esse modelo econômico, né? De cunho liberal, se vai fazer reformas, se vai voltar a ser, se vai ser necessária uma nova constituinte para eles, que eles decidam, né? Decidam o que vai ser necessário para se autogerirem, ótimo que seja assim, mas que façam no caminho da paz, né? Que façam no caminho da paz, que mantenham o seu caminho econômico, que é um caminho econômico de sucesso há muito tempo, né? E isso é inegável, né? Tanto é que, como foi dito aqui, nem a esquerda teve coragem de mexer no caminho econômico do Chile, né? Não adianta dizer, foi a direita que fez isso, porque a esquerda teve muitos governos para implementar modificações de ordem social. Não fez. Até onde agora se exige de um governo com um viés de direita, liberalizante. E tem que fazer o que nós vimos na Argentina, né, e que, ironicamente, agora, a partir do dia 10, assume aqueles que causaram o problema, é que quando há procrastinação em reformas estruturantes fundamentais, quando há o atendimento dessas demandas irresponsáveis, o caminho é lógico. Mas, Macalossi, respondendo a tua pergunta objetivamente, o que eu espero na linha do que o Leandro comentou, né? Eu espero que o governo haja de maneira como tem que agir. Em nível econômico, mantenha as políticas liberais que elas são benéficas, né, para a população, que haja, né, mantendo a ordem, a segurança nos movimentos, né, de vândalos, de destruidores, né, e que abra o canal, como está vendo, e que estabeleça um canal,
né, de comunicação mais eficiente, permanente com a população. Eu acho que agora, com esse processo de abrir esse diálogo, melhorar esse diálogo, até porque o Pinheira tem uma imagem junto à população chilena não tão positiva por ser encarado como um aristocrata, enfim. Né? Mas então, foi eleito. Exato. Não, mas ele também pecou na maneira, a meu juízo, como dialogou no início. Que é, convenhamos, um velho vício dos liberais que exatamente. Dizer, eu acho que o liberalismo, ele se prende demais na agenda econômica. Isso é um fato geral. O liberalismo, ele se prende mais na agenda econômica e ele não tem um discurso social. Exato. Não no sentido de tu conseguir convencer as pessoas de que o efeito da liberalização da economia tem consequências no dia a dia das pessoas, a não ser na parte da diminuição dos impostos. Mas agora, quando se fala de abertura de mercado, quando se fala de privatização, é difícil tu fazer o link. Apesar de nós sabermos, nós que lemos a respeito, nós temos um conhecimento mais aprofundado da questão. Não estou dizendo que somos intelectuais, nem que sabemos mais que ninguém, mas nós procuramos nos aprofundar nisso. Nós sabemos que existe esse efeito, e é só fazer o comparativo do IDH com o Doing Business, com o índice da Heritage Foundation, vai ver que os países que têm melhor IDH são os países economicamente mais livres. Mas isso na prática, no discurso político, é difícil de fazer. Aqui no Brasil, rapidamente, puxando para cá, o Paulo Guedes, por exemplo, que é um liberal com grande conhecimento, um homem de uma história na economia, ele tem dificuldade em saber fazer o link político com o social. É muito difícil fazer isso. Eu diria, Macalossi, que tu tocas um ponto fundamental, né? Porque a agenda liberalizante, que passa por reformas estruturantes, que quase sempre não são populares, né? Então, o discurso dessa trupe da bondade humana, ele é sempre muito mais sedutor, né? Então, eu não diria que os liberais em geral, né, mas é que o próprio discurso, ele é um discurso mais árido. O que falta muitas vezes é uma capacidade individual e uma visão de que é preciso dosar essa narrativa. É preciso, né, explicar essa narrativa. E falta realmente, muitas vezes, um discurso talvez mais esclarecedor, né? Talvez mais esclarecedor dos porquês, dos impactos disso, né? E vamos pegar o caso do Brasil, né? Se a gente for analisar o que está acontecendo em nível de agenda social, né? Vamos pegar um programa bem sucedido que é o Bolsa Família. O que nós estamos vendo na realidade nesse governo é um aprofundamento dos programas sociais para o povo. Então, embora o discurso muitas vezes ele tenha um caráter de maior dureza, né? Eu acho que isso deveria ser trazido para a população de uma maneira um pouco mais, talvez, palatável, mais clara, né? Já que nós tocamos nisso, Leandro, eu gostaria de que tu falasse um pouco sobre a situação de um outro país, no qual tu lidas de uma forma mais próxima, que é a Argentina, que foi também protagonista de uma eleição a qual todo mundo esperava um outro resultado, talvez, né? Que seria a reeleição do Macri, vamos dizer assim. Sim. O Macri pecou exatamente pelo contrário, quer dizer, ele praticou uma agenda gradualista, ele resolveu não enfrentar o problema da Argentina, o problema econômico, e por não enfrentá-lo, o agravou. E daí nós tivemos o retorno de quem criou o problema inicialmente. Tua avaliação da Argentina? A Argentina, na verdade, muitos comentam que o Macri perdeu para ele mesmo.
né? Ele recebe um governo dos peronistas com 28% de pobres, né? O povo argentino, 28% de pobres, e entregou agora no dia 10 de dezembro, 35%. Recebeu com uma inflação alta e entrega com 47%. Mais. Mais. 57%. 57%, então eu tinha olhado 47%. Pelo menos os dados que eu... Sim, não, então aumentou mais 10%, ou seja... mais. 57 para 40, 10% a mais de inflação. Isso é um valor extremamente alto, né? Para nós que tivemos uma inflação... 54. Então, imagina. Para nós que tivemos uma inflação de 10 nos últimos tempos e agora estamos flertando com 3% ao ano, isso nos dá uma dimensão da inflação que os nossos irmãos argentinos estão enfrentando. Mas ele perdeu para ele mesmo, ele perdeu para o gradualismo que ele resolveu implementar. Diferenças dele para o nosso atual governo. E claro, né? Também não vamos jogá-lo na fogueira. Não, claro que não. Houve dificuldades objetivas, o parlamento argentino Sim, sem dúvida. não lhe dava maioria. Não. Não foi fácil governar diante de um cenário em que a oposição tinha uma certa vantagem dentro do Congresso. Sim. E isso impediu, talvez, que algumas mudanças a mais pudessem ser implementadas. Eu acho que tem principalmente na Câmara dos Deputados, que ele sempre teve minoria. Eu acho que tem um ponto no importante. No Senado ele chegou a ter uma maioria em 2017, mas é a casa que é só a casa que confere, né? Que a gente costuma dizer, é só a casa... Só referendo. Que referenda. Então, assim, eu estava lendo ainda, na outra oportunidade que eu estive aqui, eu li uma reportagem que no final entrevistava uma senhora de 60 anos, ao final da eleição, e perguntam para essa senhora por que, em quem a senhora votou? Eu votei no senhor Alberto Fernandes. Por quê? Porque com a senhora Cristina Kirchner era ruim, mas com o seu Macri ficou pior. Então, do pior para o ruim, eu prefiro voltar ao ruim. A percepção é de que a Argentina piorou. E se for pegar os dados econômicos, realmente houve uma deterioração, inclusive em relação ao período da Cristina Kirchner. Sim. Porque quando tu não enfrenta o problema se adensa. Exatamente. Ele não criou os problemas se adensaram apenas. Exatamente. Ele deixou de enfrentar. Mesma coisa que os governos Temer e Bolsonaro não implementaram uma agenda de reformas a partir do governo Dilma Rousseff. Os índices econômicos do Brasil iam piorar ainda mais. E a responsabilidade política seria deles. Exatamente. Então, nós temos um cenário daqui para frente, na Argentina, de extrema apreensão. Nós já temos sinalizações, né, das primeiras ações do próximo governo. E o próximo governo, ele flerta com moratória aos credores. O presidente, ele já diz que só vai pagar as dívidas se o país crescer. E diz que o país vai crescer, ele vai incentivar o consumo, aumentando os salários e congelando preços. A velha política peronista clássica. Exatamente. Raiz. Perón em 46 e em 76 fez a mesma coisa. E todos os outros presidentes peronistas que se seguiram fizeram a mesma coisa. E vale ressaltar, até o Macri fez isso. Sim. Congelou preço, aumentou o salário e nunca deu certo. O Macri, e a exemplo do que nós temos em geral, quando assume, quando inicia-se um novo governo, há um clima, um ambiente muito propício para mudanças, as mudanças mais populares. O Macri até chegou a ensaiar, no início,
algumas mudanças, como a renegociação da dívida, importantes, mas depois, como nós estamos comentando justamente agora, ele procrastinou e caminhou para essas políticas mais, digamos, populistas. Mas eu não sei... Eu até li um artigo de um analista argentino e ele dizia que o plano do Macri era não ter plano. E que bastava a sua personalidade, a sua capacidade de convencimento para atrair investimentos internacionais para a Argentina. Mas não adianta, você tem que ter um plano. Com certeza. E aí eu faço alusão a um personagem famoso chamado Murphy. Não há nada que não possa ficar pior. E a turma na Argentina, com raízes peronistas, está trazendo justamente, como eu comentei, tu também acabaste de falar, Macalossi, está trazendo aqueles que criaram os verdadeiros responsáveis pelo problema. E aí nós temos uma ameaça que não é só uma ameaça para a Argentina. Infelizmente, os prognósticos que eu faço para a Argentina não são nada animadores. Nós vamos ter o recrudescimento dessas políticas populistas, completamente demagógicas, com mais força. O Leandro acaba de falar na questão de uma eventual moratória, a questão de práticas que vão de encontro àquilo que o saber econômico e que a experiência pragmática nos diz. Congelamento de preço não deu certo em lugar nenhum. Aumentar salários acima daquilo que é possível, vai de encontro a qualquer política econômica sadia. E é o que nós vamos presenciar. O que nos faz, infelizmente, prever um futuro bastante complexo para a população argentina, que vai sofrer, e vai ser uma bola de neve. As medidas não vão dar efeito, não vão trazer efeito, e vai haver como... Já tem uma clara convicção de que não vai dar certo. Não, e eu tenho a clara convicção que não vai dar certo, e mais, a ameaça é uma ameaça para a região. É uma ameaça para a região e de maneira muito pesada. Não sei se a gente comenta isso agora. O que acontece? Eu vejo... porque a gente se prende muito na questão econômica, mas na questão política é importante observar. O kirchnerismo, que é a versão bolivariana do peronismo, sim, ele se aproximou da Venezuela de uma forma muito consistente, deu apoio político, e nós não precisamos esquecer também que a Cristina Kirchner, além das denúncias de corrupção, também tem denúncias criminais. Com certeza, várias. Ela está envolvida no caso do procurador lá que foi assassinado, o Guzman, que é muito nebuloso. E dentro da Argentina, em termos políticos, o que se viu durante o período dela, principalmente, foi de uma agenda muito próxima, se não na mesma proporção, mas no mesmo sentido, de diminuição da liberdade de expressão, perseguição de propriedade privada, monopolização do discurso político, e talvez isso tudo volte num outro patamar, porque a ideia, eu não sei se o Leandro concorda, mas a ideia dos peronistas nesse caso era ter uma figura um pouco mais um pouco mais distanciada desse radicalismo visto pela Cristina Kirchner, mas ao mesmo tempo sob uma rédea curta. É isso? Estou certo? Eu acredito que sim, mas eu também, pelo que a gente analisa do perfil do Alberto Fernandes, ele não é tão cabresto assim. Não? Ele é uma pessoa de convicções próprias. Ele não é tão radical, mas ele tem sua própria luz, vamos dizer assim. Tomara, Leandro, que tu estejas correto, porque quem, como eu, ouviu o discurso logo após a vitória, eu fiquei horrorizado. Eu nunca ouvi um discurso tão
bom, clássico dessa linha ideológica que fala e não diz nada. Então, eu me preocupo mais ainda com o discurso da vitória do Alberto Fernandes. Né? Tomara que tu tenhas razão. Ele já disse em algumas entrevistas, por exemplo, eu destaquei uma parte de um discurso dele dizendo que todos entendam que não vou trazer camisas da China, sapatos do Brasil ou bicicletas da Coreia do Sul para que nossos produtores sigam quebrando. Então aí é que está, eu estava entrando nesse ponto, né, Leandro, que é uma ameaça tremenda para a Argentina e para a região, e que nós vamos ver justamente agora que nós poderíamos ter um alinhamento de políticas em nível daquilo que está crescendo, que são os processos. Esse é um ponto muito importante, a meu juízo. O que está acontecendo? Nós temos uma incerteza muito grande em nível de políticas comerciais, né? E em termos de geopolítica, né? Que está resultando numa estagnação do comércio internacional, na verdade, no encolhimento do comércio internacional, e que está, por consequência, fazendo com que a atividade econômica no mundo, com alguma exceção, esteja caindo. Há, de fato, um processo, né? A região está dentro de um sistema maior. Hoje, as economias, queiram alguns, né, ou não, estão interconectadas. Então, o que está acontecendo? Está havendo um processo de desglobalização, né, de um aumento do nacionalismo econômico, né? O exemplo emblemático aí é a guerra comercial entre China e Estados Unidos, né? O próprio crescimento nesses países, né, ele vai ser menor agora em 2020, e isso vai afetar sobremaneira a região. O que vai acontecer? Vai acontecer que os fluxos de investimento vão diminuir para a região, e isso acaba afetando uma vantagem comparativa e competitiva que a região tem, que diz respeito às commodities, principalmente commodities agrícolas. Vai haver uma queda nas exportações, e não só no volume, mas os preços das commodities tendem a cair. Bom, o que está acontecendo? O comércio global está diminuindo, mas os processos de integração regional, a regionalização, o comércio entre os países geograficamente mais próximos, né, está aumentando. E agora que nós poderíamos aproveitar isso, né, nós temos essas visões completamente diferentes. A Argentina, o Fernandes já sinalizou, se eu não estou equivocado, que vai ser uma ministra da Economia que tem uma veia completamente protecionista. Balbal OCDE. Né? Como? Balbal OCDE. Sim, Um erro estratégico dos Estados Unidos ao conferir a Argentina preferência imediata. Porque não resultou em voto para o Macri. Mas eu vejo que isso tem um prejuízo muito maior. Nós temos aí um acordo com o Mercosul, União Europeia, que agora é a cúpula, né? Um acordo Mercosul-EFTA para se discutir ainda os termos, sim. Enfim. Mas a verdade é que todo mundo fala, mas talvez nossas empresas não estejam ainda prontas para um acordo Mercosul, muitas indústrias estão com receio. Tudo isso é muito justificado. É justificado, mas, desculpe te interromper, Leandro, é justificado, mas faz parte da retórica que nós estamos falando aqui. Porque se nós formos para os estudos acadêmicos isentos, fidedignos, comprovam que não é esse processo que ocorre. A abertura, né, ela gera efetivamente uma melhoria das condições de competitividade, uma qualificação dos agentes econômicos. Não? Sem dúvida. Então, é importante claro. A gente, até para o telespectador, né, tentar... Eu concordo plenamente.
concordo plenamente contigo. Mas assim, sempre tem essa... Com certeza. Essa retórica. Retórica. Né? Mas enfim, esse acordo no Mercosul-União Europeia, ele abriu um outro acordo, que é o EFTA, Sim. que é com outros países da Europa ali, que é Liechtenstein, eu sempre esqueço os outros, até anotei, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. São esses 4 países que não estão na União Europeia. Isso, e que tem um volume e interessante. que tem um volume extremamente interessante e que compram muita coisa, né? Principalmente commodities, carne, frango, etc. Imagina a Suíça, o potencial de comprar que eles têm. Né? E com um acordo com a União Europeia, eu abro mercados em toda a Ásia. E eu posso ter um acordo de livre comércio na Ásia. Ou seja, com o acordo de livre comércio com a União Europeia no meu bolso, eu sou capaz de abrir toda a Ásia. Se o governo Macri, dizendo o que eu li há minutos atrás, que nós comentamos, fazendo uma política, com perdão da palavra, tacanha de protecionismo, ele sepulta por parte da Argentina o Mercosul e nós vamos ter 3 países só, Paraguai, Uruguai e Brasil, para negociar. Sim. Só o povo argentino vai perder. Com certeza. E nós, brasileiros, porque é importante comentar, é por isso que eu, infelizmente, vaticinava de maneira muito negativa o atrito que nós vamos ter no Mercosul. Nós temos agora, inclusive, a cúpula, dia 6, que ela, de fato, acho que nós vamos ter discussões muito mais ligadas a esses movimentos, essas tensões sociais e políticas, do que efetivamente a questão foco da cúpula, que é o comércio. Mas eu vejo que a região vai perder, se houver, e acho que as possibilidades, infelizmente, são bastante grandes, se houver esse atrito no Mercosul, o Brasil perde muito, a Argentina mais, e a região como um todo perde. Nós vamos ter problemas de crescimento seríssimo em função do esfacelamento do bloco. Leandro, um minutinho para a gente ir para o intervalo. É que a verdade é a seguinte, se o empobrecimento do povo argentino, e aí não estamos mais falando em governos, né? O empobrecimento do povo argentino, ele traz enormes prejuízos para nós, enormes prejuízos para o Brasil, seja na parte do turismo, porque o argentino gosta de vir passar as férias aqui. E nós gostamos de receber o povo argentino. Sem dúvida. A verdade é essa. As nossas praias ficam cheias. Nós gostamos de comprar produtos argentinos e nós gostamos muito de vender para os argentinos. O nosso sapato é muito bem recebido lá. Né? Então, se o povo argentino empobrece, o prejuízo para nós é enorme. Calçados, móveis, autopeças, mais variadas, e principalmente manufaturados. Esse é o grande tendão de Aquiles. Exatamente. Muito bem. Nós vamos fazer intervalo e, na sequência, nós voltamos com Alex Pipkin e também com o Leandro Sesimbra. Estamos falando sobre o panorama da América Latina para 2020. Vocês nos acompanham pelos canais 24 e 524 na net, pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Na volta vamos falar sobre Venezuela e Bolívia, 2 países que também estão no seio da análise do nosso continente. Retornamos na sequência. Volta na RDC TV, conclusão das conversas. Nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros.
defendendo quem protege você. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Vocês nos acompanham pelos canais 24 e 524 na net, também pelas redes sociais, @RDC TV Digital. Estamos no Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Você pode curtir, comentar e compartilhar. No programa de hoje estamos fazendo uma análise da América Latina e a perspectiva para 2020. Tem aqui o administrador e também PhD Alex Pipkin e o Leandro Sesimbra, advogado e também integrante da Câmara Brasileiro-Argentina de Empresários, secretário dela, uma entidade muito importante que surgiu recentemente aqui no nosso estado. Bolívia e Argentina são outros dois países que devem ser analisados no contexto da América Latina por razões bem diferentes do Chile e da Argentina, porque aqui não está se falando de uma manifestação em relação à questão essencialmente econômica, não é algo pacífico, é a credibilidade de um sistema político, de quem está no poder. E nos dois países... Bolívia e Venezuela, né? Bolívia e Venezuela, no caso. Né? Bolívia e Venezuela, a questão não é de ordem econômica, mas é principalmente de ordem institucional e política. Né? Os dois países, talvez, os maiores cases de infiltração de políticas populistas que levaram à destruição dos processos econômicos e a instauração de modelos autoritários na Venezuela, já descambando para a ditadura. Eu gostaria que vocês avaliassem aí como é que vocês veem esses dois países e quais são as perspectivas. Por exemplo, na Venezuela, Guaidó. Na Bolívia, o exílio do Morales. Como é que vocês veem isso? Leandro, começa por ti, Bloco. Bom, na Bolívia, a renúncia, né, do presidente Evo Morales, ela gerou, aliás, a eleição, notadamente fraudada, né, ela gerou uma série de instabilidades que acabou por culminar na renúncia do presidente. Renúncia essa forçada pelas Forças Armadas, né? Mas ela tem já ela tem que ser analisada buscando alguns fatos anteriores a essa eleição. A Constituição boliviana, ela prevê uma reeleição. O Evo Morales já tinha violado essa Constituição para se eleger mais uma vez. Ou seja, ele estava no terceiro mandato. Um terceiro mandato de, eu acho que 5 anos, se não me engano lá. Sim. Então, 15 anos no poder. E estava buscando um quarto mandato. Ele ficaria 20 anos no poder. E detalhe, ele havia requisitado um plebiscito para poder concorrer, perdeu o plebiscito. Perdeu. Embora a diferença tenha sido pequena, ele perdeu. Entrou na justiça para poder concorrer. E a justiça tomada por bolivarianos. E as grandes instituições latino-americanas, extrativistas, como nós estamos vendo, infelizmente, aqui no Brasil, lá propiciou que ele assumisse a presidência. E tem uma série de fatos interessantes, assim, né? Que ao dar a ordem, o presidente dar a ordem às Forças Armadas para que tivesse as manifestações populares, um país de em torno de 8 milhões de habitantes, tinha 2 milhões de pessoas na rua, protestando contra o presidente. As Forças Armadas se negaram, depuseram as armas, em alguns lugares se ajoelharam no chão e rezaram. Né? Em alguns países aqui da América Latina, inclusive na própria Venezuela, a religião católica é muito forte, né? Ela é muito presente, e na Bolívia não é diferente. Então, o exército resolveu, vamos dizer assim, requisitar a cadeira do presidente e o depôs. Essa instabilidade ainda não acabou, né? Porque tem uma província, se não me engano, que ainda é leal ao Evo Morales,
E ele, de notícias que nós recebemos, e aí faço todas as ressalvas das notícias que nós recebemos aqui no Brasil, porque a gente não sabe o que é verdade e o que não é, infelizmente, né? Nem todo mundo pratica jornalismo sério, não só no nosso país, mas hoje em dia em todo o mundo, né? Disse que o ex-presidente Evo Morales, lá do México, ainda incita as pessoas a investirem contra as forças de segurança, né? Aliás, viralizou o vídeo de uma entrevista do Evo Morales sendo questionado por um jornalista por que não tinha se exilado na Venezuela. Não gostou disso. Não, eu tenho aliados em todos os lugares. Não, tudo bem. O México é conhecido como um país que acolhe, né, exilados políticos. Sempre foi, durante toda a sua história. Tanto é que Trotsky foi exilado político no México, né? Acabou com uma picaretada na cabeça. Verdade. Ramou o mercado, foi lá e deu cabo dele. Aliás, tem uma bela série no Netflix sobre o Trotsky. Sensacional. E tem um filme que fala exclusivamente sobre esse atentado. Mas, enfim, voltando então, ele é deposto, começam essas convulsões sociais, mas a verdade é inegável. Havia mais de 2 milhões de pessoas num país de 8 milhões de habitantes nas ruas pedindo a deposição do presidente. Se as manifestações do Isso Chile, é inegável. Se as manifestações do Chile já foram muito consistentes, as da Bolívia ainda mais. Muito mais. O antigo Alto Peru, né? Que é a República da Bolívia, na verdade, é a República de Bolívar, né? Antigamente era chamada Alto Peru. Quando Bolívar liberta dos espanhóis, o povo boliviano, na verdade o Congresso boliviano, se auto-intitula República de Bolívar e se torna Bolívia. Eles definem que Evo Morales não é mais presidente, a senhora Janine Áñez se autoproclama presidente, o próprio partido do Evo Morales a reconhece como presidente, autoproclamado, e agora se exige que se faça novas eleições. O candidato que teoricamente havia perdido a eleição para Evo Morales, essa eleição fraudada, também exige eleições. Como perspectiva para a Bolívia, eu só entendo que a convulsão social só acaba e a Bolívia encontra a paz social após as eleições. E mesmo assim ainda pode haver resquícios nessas províncias mais alinhadas a Evo Morales, que é as províncias cocaleiras, vamos dizer assim, se houver essa eleição e que ela aconteça de uma vez por todas. No caso do novo governo, ele vem desprovido de legitimidade popular, no caso. Claro, existe a legitimidade da queda do governo pela ação do povo, mas não a legitimidade do novo governo, visto que ele não foi eleito. Ela se autoproclamou. Eu acho que a Bolívia virou uma basófia também. Eu acho que o Leandro fez uma... Tem aquela história, eu não gostei desse negócio que foi comentado ao longo de 2019 sobre a Bolívia. Não, porque o que aconteceu ali foi um contragolpe, também houve um golpe militar. A pergunta que eu faço para quem defende essa tese é a seguinte: você tem um governo que é ilegal. Ele não vai atuar nos parâmetros da legislação existente. Ele vai conspurcar, sempre vai atropelar a legislação para se manter. Qual ação você toma para conseguir reestabelecer a ordem legal democrática? É complicado, a não ser por uma medida de força. Bom, eu acho o seguinte, como eu dizia, o Leandro fez um bom overview aí da questão do contexto político, mas pegando o teu gancho, Macalossi, não dá para cair nessa falácia, nesse discurso retórico de golpe. Nós tivemos isso na Venezuela, nós tivemos isso aqui no Brasil, e como tu bem coloca, Macalossi, o golpe foi dado antes. O golpe foi dado junto às instituições bolivianas. Né? Assim como então, exato. Então eu não compro, né? E essa é a retórica
né, dessa linha, dessa crença, né, dessa linha ideológica e mais, né, como nós estamos vendo, já que esse bloco é para nós falarmos sobre o contexto venezuelano, nós, independente de todas as crises que nós estamos vendo no sistema de economia de mercado, ou como alguns preferem, capitalismo, né, o capitalismo ele dá soluções, ele encontra os espaços, né, para realmente fazer um melhor acolhimento dessas demandas que algumas vezes são justas. O que nós estamos vendo na Venezuela é onde é que chega, né, qual é o resultado. A engenharia social quer manusear as peças no tabuleiro, achando que a sabedoria superior, a moral superior consegue, né, se sobrepor à ordem espontânea, a tudo aquilo que os agentes, os atores econômicos e sociais conseguem alcançar, né? Mas nós já sabemos onde é que esse sistema nefasto resulta na pobreza, resulta na falta de comida, resulta na morte de muitas pessoas e resulta na fuga do país, né? Quer dizer, então, eu acho que nós vamos ter que, para resolver essa situação na Bolívia, embora haja uma discussão se a Janine, que assumiu, ela tem um respaldo popular ou não, a solução é, como a classe política também quer na Bolívia, novas eleições. Mas não novas eleições que possam ser fraudadas como nós vimos aí. Nós temos que ter o acompanhamento efetivo de órgãos internacionais para que haja uma eleição justa e limpa. E aí espera-se, né, que a partir de novas eleições haja, né, um ambiente, né, minimamente saudável para que... Exatamente. Deixa eu trazendo a Venezuela para esse contexto. Havia uma enorme expectativa no início do ano que o governo do Nicolás Maduro caísse, mas ele se mostrou muito efetivo em permanecer no poder. Por quê? Eu acredito que... É necessário dizer, a oposição na Venezuela sempre foi muito incompetente. Sim. Inclusive ajudou os bolivarianos a se consolidarem e até a recrudescerem. Tentativas de golpe lá no início, né? Depois não comparecimento a determinadas eleições que foram importantes. Mas é bom que se diga que a Venezuela... E nós não vamos ter tempo, possivelmente, de falar do Brasil, então vou me abster de comentários do Brasil, mas a Venezuela, a aparelhagem das instituições, ela foi abissal, talvez a maior, então nós temos que ter isso em mente, inclusive, principalmente o Exército. Não, o que eu estou falando... O Exército. Eu estou falando que a oposição na Venezuela nunca foi esperta, nunca foi inteligente, nunca teve uma estratégia para combater essa ação. Nunca. Na verdade, também, inclusive, contribuiu pela sua incompetência, pela sua inação, para que isso acontecesse. É que grande parte da oposição na Venezuela mora em Miami, né? Vá aos bairros latinos de Miami, a maioria da oposição da Venezuela mora lá. Eles fugiram. A verdade é que eles fugiram. E continuam fugindo. Né? Abandonaram. O venezuelano que consegue, ele vai embora e não volta. Não volta mais. E quem sobrou... Dá a entender que para você é um caso perdido, Venezuela. Não digo um caso perdido, mas é como o Pipkin falou. O exército está aparelhado. E assim, não se faz revolução, salvo a Revolução dos Cravos. Eu não conheço nenhuma revolução sem armas. Nenhuma. O povo até tentou, mas foi sufocado. Foi sufocado de uma forma muito violenta. O que acontece hoje na Venezuela, a gente não tem a menor ideia. E ainda tem gente aqui no Brasil que defende o regime
O Grupo de Lima não foi incompetente também em lidar com Também a foi. Venezuela? Também foi, mas... Até em determinado momento se pensou em intervir militarmente. Uma coisa... Sim, mas quem ia fazer? É. Quem ia Certamente tomar? não sei esse pessoal no Twitter aí que tem as suas Não ia. metralhadoras de likes, né? A Venezuela vai resistir. A Venezuela, não sei se tu concordas, né? A Venezuela vai resistir enquanto tiver tendo, né, o apoio, né, de dois países, né, importantes, né? A China principalmente e a Rússia. Sim. Então, ela vai resistir. Eu não sei se pelas condições precaríssimas, pode haver, o que eu não acredito, poderia haver uma indignação popular de quem sobrou, e tu tens toda a razão, né? Quer dizer, um executivo que está lá, um venezuelano que tem um certo nível, que não tem leite, não tem produtos básicos à disposição, né? Claro que a cúpula, como a gente está acostumado a ver, né, nesses regimes, né, a cúpula do partido, ela se beneficia do mercado negro, né, dessas reservas que de alguma maneira aparecem. Então a única esperança, efetivamente, né, já que o Guaidó tentou algumas vezes, né, e foi mal sucedido, inclusive esse movimento que ele fez daqui na semana da reunião que houve dos BRICS aqui, também foi, né, mal planejado, equivocado, a meu juízo, né? Então a única possibilidade é que a própria população que restou lá, né, se revolte contra o sistema, o que é difícil pela própria questão ideológica e da espada, né, do anti-imperialismo americano, que é o que ocorre em Cuba, né? Que é a mesma coisa que ocorre em Cuba, e lá é pelo petróleo venezuelano que os Yankees querem, né, tomar. Acho que é a única possibilidade, mas eu vejo como remota. Não. Muito bem. Nós estamos chegando no fim da edição. Eu gostaria enfaticamente de agradecer a presença de vocês para falar sobre a América Latina. Acho que conseguimos traçar um bom panorama de 4 países importantes ao longo de 2019, que deram muito o que falar, né? E vão dar ainda. Vão dar muito o que falar. Claro, nós poderíamos aqui falar um pouco sobre o Uruguai, que teve eleição, mas foi num processo normal, né? A centro-esquerda saiu do poder depois de um longo período, entrou a centro-direita, inclusive com um discurso de apaziguamento, de mudanças pontuais, né? A Colômbia teve aqui a colar alguma manifestação, mas há um ar de estabilidade na Colômbia, e dentro do panorama latino-americano, eu acho que os 4 países que se destacaram em 2019, que foram notícia, foram esses. Então eu dou 30 segundos para cada um se despedir. Leandro, muito obrigado por ter vindo ao programa. Boa noite. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, estou à disposição para falarmos da América Latina quando acharem conveniente. A Câmara também está à disposição do programa. Agradeço a audiência e estou muito feliz de voltar ao programa. Muito obrigado. Obrigado. Pipkin, obrigado. Eu é que agradeço, um prazer retornar a esse programa que tem um canhão, né, no sentido de divulgar essas ideias que são importantes para a vida, não só para a economia dos gaúchos. Prazer estar aqui aprendendo, compartilhando com o Leandro. E só para fechar, realmente é uma pena, nós não vivemos sem a política, mas é uma pena que na região, né, nós tenhamos, né, essas questões ideológicas se sobrepondo às questões pragmáticas importantes para a vida dos cidadãos. O que nós vamos fazer? Esperamos que mais à frente nós possamos, né, com mais uma educação melhor,
possamos mudar esse ponto de vista. Mas, mais uma vez, obrigado. Isso aí. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Obrigado a todos pela audiência e até mais. Uma boa noite.